Olha, em Brasília, hoje as atenções voltadas para a economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar os detalhes sobre o novo arcabouço fiscal ainda nesta quinta-feira. Reportagem de Yasmin Costa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou a imprensa e vai apresentar hoje os detalhes sobre o novo arcabouço fiscal. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também deve participar da apresentação. Antes, Haddad vai pessoalmente ao Senado conversar com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Mas para chegar ao texto final da nova âncora, ontem o chefe da equipe econômica se reuniu com o presidente Lula, que deu o aval sobre a proposta de arcabouço. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também participou da reunião com Lula, confirmou que a nova regra vai aliar responsabilidade fiscal com a responsabilidade social e terá metas de controle de despesas. O presidente Lula tem a intenção, não fechou uma data, mas tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível. Aliás, na conversa ontem com o presidente do Senado, a sinalização muito positiva por parte do Senado, como já tinha sido dado pelo presidente Lula na Câmara, de chegando o marco fiscal a gente poder aprová-lo o mais rápido possível, tanto para dar uma sinalização forte para os investidores, para os atores econômicos, que nós vamos perseguir de forma permanente a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, quanto também para a própria preparação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do orçamento do ano que vem. Ontem, Haddad também se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes para apresentar as informações. Depois do encontro a portas fechadas, o deputado Mauro Benevides, do PDT, disse que a regra fiscal apresentada por Haddad determina que as despesas do governo federal só vão poder aumentar em valor equivalente a 70% do crescimento das receitas. Em relação a esse acréscimo de 70% da receita, precisamos compreender o seguinte: educação e saúde tem vinculação constitucional. Educação 18%, saúde 15%. Então, como a lei complementar não pode alterar essa vinculação, se a receita crescer 10% e o limite é crescer 70%, de 10%, que é 7%, saúde e educação, entretanto, vão para o crescimento de 10% da receita e as demais despesas terão que ser diminuídas para comportar o limite máximo de 70% do crescimento da receita. Benevides também confirmou que o texto prevê uma regra fiscal permanente, mas que pode ser calibrada pelos futuros governos. Ele já fixou esses resultados, 0, meio e 1, isso está previsto inicialmente, isso pode ser calibrado, né, em relação ao que vai estar sendo discutido até lá, e isso, portanto, vai dar a segurança de que esse resultado deverá ser cumprido. Se não, vai ter uma penalidade. Porque se você crescer a despesa além disso, no ano seguinte, por uma razão de frustração de receita, por exemplo, você vai ter uma penalidade de que no exercício seguinte, essa despesa só poderá crescer 50% e não mais 70%. Ou seja, é a segurança dessa sustentabilidade do crescimento da despesa primária sobre PIB. O arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União ao valor da inflação. Para relatar o projeto aqui na Câmara, o governo quer um parlamentar que tenha capacidade de diálogo com todos, qualidade para fazer esse debate e, ainda por cima, compromisso com a responsabilidade social e a fiscal. A decisão sobre quem será o escolhido é do presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, Fernando Capês, não temos ainda todos os detalhes, mas algumas sinalizações, o teto de 70%. Será que o mercado vai reagir bem? O que mais falta para a gente ter uma ideia melhor em relação ao novo arcabouço? O governo tem que fazer uma comunicação muito simples e fácil de entender. Em nenhum exercício fiscal se gastará mais do que se arrecada. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Nessa regra, por exemplo, imaginemos que nós estejamos num déficit fiscal, gastando mais do que arrecadamos. Então, se a receita cresce 10%, vai poder aumentar as despesas em 7%, mas nós já estamos defasados, nós já estamos gastando mais do que arrecadamos. Então, o desequilíbrio fiscal continuará aumentando na base de 70% do aumento da receita. Então, é importante se fazer uma comunicação do seguinte sentido:
Não se pode gastar mais do que 70% do que se arrecada. Não me parece que seja essa a nova regra do arcabouço fiscal. Eu repito, devemos encarar isto com otimismo, porque é um aceno para o equilíbrio fiscal, mas com muito ceticismo. Enquanto não houver uma informação clara de que o governo não gasta mais do que arrecada, nenhum arcabouço fiscal dará segurança ao mercado. Ô Diogo, o arcabouço agora aprovado por Lula, ele será entregue ao Congresso? Você acredita numa aprovação rápida por parte de deputados e senadores? Falando em Senado, então, hoje a Haddad se encontra inclusive com Pacheco para falar sobre esse plano? É o que se espera, não é, Adriana? Essa proposta, que ainda sabemos muito pouco, temos ainda poucos detalhes, apenas em linhas gerais, ela é bastante engenhosa, ou seja, ela de fato estabelece que não se pode gastar mais do que se arrecada, mas ela permite que o gasto aumente além da inflação, ou seja, mais do que o reajuste inflacionário, que era o que estabelecia o teto de gastos, a regra do teto de gastos. Ela permite que se aumente o gasto dentro de um limite de 70% do aumento da arrecadação. Essa é a regra, ou seja, continuará valendo aquela perspectiva de que não se pode gastar mais do que arrecada, mas permite um gasto superior quando há um aumento de arrecadação. E, reversamente, quando a arrecadação é mais baixa, também fica aí uma limitação também para o gasto, né? Para o aumento do gasto. Agora, isso também é feito junto com uma combinação com uma meta de superávit primário nas contas públicas, ou seja, que se busque, né, uma meta de fechar as contas no azul aí em alguns anos. Quer dizer, em linhas gerais, é isso. Agora, quando for para o Congresso, quando vai para o Congresso, há sempre o risco de que nas discussões ou a regra comece a ser flexibilizada, o que não é desejável, ou faça-se algo para ampliar ou restringir ainda mais esse objetivo do governo, que é ter um adicional, digamos assim, para gastar, investir em saúde, educação, programas sociais e infraestrutura. Tudo vai depender, obviamente, da articulação do governo com o Congresso e da disposição do Congresso de olhar para a questão de maneira técnica e não, nesse caso, pelo menos, fazer oposição por oposição. O que o Brasil precisa é, de fato, como disse o Capês, uma regra clara para a limitação dos gastos públicos, e disso depende, inclusive, o sucesso de todas as outras medidas econômicas que o governo vem adotar a partir de agora.